Bom dia, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje temos a honra de ter connosco a Gerana Barata, coordenadora do Banco Português de Germoplasma Vegetal, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade de estar connosco. Ana, o que é este Banco Português de Germoplasma? O que é que faz? Eu tive a oportunidade de o visitar a quando de um congresso do milho e fiquei de facto fascinado com o vosso desafio e aquilo que é a importância que o banco tem e confesso-lhe também com a alegria e com o empenho com que as pessoas aí estavam a trabalhar e portanto isso também faz toda a diferença. Mas Ana, fala-nos um bocadinho do Banco Português de Germoplasma. Bom dia, Pedro, e obrigada pelo convite para participar neste programa de Favas Contadas e dar a conhecer um pouco o que é o Banco Português de Germoplasma Vegetal e o trabalho que desenvolve no país e não só. O banco foi criado em 1977, está localizado em Braga, onde sempre esteve, desde essa época. Portanto, desenvolve a sua atividade há 43 anos. Quais são as atividades fundamentais nesta estrutura? Portanto, é a colheita de germoplasma, a colheita é essa que é feita junto dos agricultores, no caso das espécies cultivadas, e na natureza, no caso das espécies silvestres. São um exemplo de grupos de espécies silvestres, as pastagens e forragens e o grupo das aromáticas e medicinais. Para além da colheita, é feita a conservação e estou a tentar descrever quais são as nossas atividades, porque muitas vezes a conservação é vista como uma atividade estática e, na realidade, ela não é estática, ela é uma atividade bastante dinâmica. Portanto, no caso da conservação, portanto, os bancos são normalmente reconhecidos pela sua atividade de conservação ex situ. Não é tanto o nosso caso, porque nós, para além de fazermos conservação ex situ, fazemos também conservação in situ, ou apoiamos ações de conservação in situ. No caso das espécies cultivadas, chama-se on-farm conservation, portanto, conservação no campo do agricultor. É uma atividade muito específica em termos de conservação in situ, mas no âmbito da conservação ex situ, portanto, nós conservamos espécies e variedades em condições de frio e em condições de in vitro. No caso, conservamos materiais por semente, portanto, e essas são aquelas que são conservadas normalmente em frio, portanto, em condições de médio e de longo prazo. Portanto, no caso do médio prazo, portanto, são câmaras de frio com uma temperatura de 0 a 5 graus e 45% de umidade relativa. E no caso do longo prazo, portanto, a câmara tem uma temperatura de menos 18 graus centígrados. Lógico que há uma série de procedimentos para chegarmos à fase de conservação desses materiais e a conservação dos materiais de propagação vegetativa, portanto, é feita em campo ou in vitro aqui nas condições desta estrutura. Para além disso, fazemos a avaliação ou caracterização dos materiais conservados, quer morfologicamente, quer do ponto de vista químico ou molecular. Fazemos nós algumas dessas atividades aqui, fisicamente na estrutura, mas colaboramos muito em rede com estruturas a nível nacional e a nível internacional, sobretudo do ponto de vista químico. Não temos essa valência, nem se justifica, já que existem uma série de estruturas no país com condições e capacidade para o fazer. Para além disso, fazemos a documentação da informação toda do trabalho que é desenvolvido aqui nesta estrutura, que neste momento está ao nível de uma plataforma que está visível na página do INEAV e que nos permite ter a informação toda de passaporte, portanto de colheita dos materiais conservados. Estamos numa fase quase final de conseguir ter também informação de caracterização disponível nessa plataforma
o que permitirá às pessoas terem acesso a essa informação diretamente através da plataforma. Essa plataforma é a plataforma Green Global, que foi desenvolvida pela USDA juntamente com os parceiros europeus e com o Crop Trust, e, portanto, que está disponível para a maioria dos bancos no mundo. Nós próprios já demos formação a nível internacional aqui nesta estrutura, aqui no banco, e a nível nacional estamos a dar, por forma a que seja possível elaborar o Inventário Nacional de Recursos Genéticos Vegetais, que é um dos objetivos estratégicos do próprio Plano Nacional de Recursos Genéticos Vegetais. Okay. E sei que recentemente tiveram uma promoção enquanto Centro de Recursos Genéticos e imagino que isso seja um desafio grande para o banco e nesta nova estratégia desta rede de inovação que também é a ambição do Ministério, imagino que tenham um papel aí reforçado, não é? Sim, nós pensamos que sim, que foi por essa razão que no âmbito da nova rede de inovação do Ministério da Agricultura, portanto, o banco diz que foi promovido a Centro de Recursos Genéticos vegetais e que isso lhes dá não só maior visibilidade nacional e internacional, como também lhe dá mais responsabilidade e, portanto, em termos de coordenação dos recursos genéticos vegetais no país. E essa, efetivamente, tem sido uma das ambições ou missões também desta estrutura ao longo dos anos, por forma a que Portugal tenha uma estratégia com fundamento, digamos, junto dos seus parceiros europeus e mundiais. Na realidade, o banco é uma das estruturas que está no top 10 da conservação. E porquê? Porque existem 1.000 bancos no mundo, 170 dos quais têm mais de 10 mil entradas conservadas e, efetivamente, a estrutura de conservação portuguesa, portanto, o banco tem esse número, tem muito mais do que 10 mil entradas e, portanto, é considerada uma estrutura importante do ponto de vista da conservação dos recursos genéticos vegetais em Portugal. Para além disso, o banco tem funções ou tem alguma estratégia de valorização dos materiais conservados, quer através de programas de melhoramento, quer na valorização dos próprios recursos endógenos associados ao território. Temos alguns exemplos desenvolvidos ao longo do tempo e estamos a apostar novamente nessa estratégia, sobretudo nesta região, na região norte e região centro, em que a propriedade é relativamente mais pequena e, portanto, permite fazer a valorização de recursos numa dimensão mais integrada no próprio território. E o Centro de Recursos Genéticos tem também uma iniciativa associada que se chama Territórios Sustentáveis e, portanto, cruza um pouco essa estratégia de valorização dos recursos e associá-la aos territórios onde estão inseridos. Ana, muito obrigado pela disponibilidade, foi um prazer falar consigo e conhecer melhor o desafio que o Banco Português de Germoplasma Vegetal tem pela frente, continuação de um excelente trabalho, de uma excelente missão de defesa e de conservação deste nosso património genético que é tão importante para Portugal e para o nosso setor. Muito obrigado. Obrigada. Até breve e foi mais um Papo Contados.